não é uma dureza porque eu tô sempre na minha área de performance. Mas a excelência não é pra você buscar tocar nela, é pra você andar em direção a ela. Por isso que ela te puxa. Nossa, que animal. Ela é um alvo móvel. Ah, por que não cresce? Porque você não fez o suficiente do certo. Sim. Primeiro, para as pessoas, conta o que é o performance, pela ótica do professor ali principal. Cara, o performance, ele tem um nome na frente, cara, que... Putz, eu vou repetir. Ele mexe comigo. Ele não é só uma mentoria. Ele não é só um programa. Ele não é só um treinamento. Mas ele é uma certificação. E, poxa, eu tenho 41 anos. E hoje eu me sinto totalmente confiante, cara, pra falar, é uma certificação. Pra você colocar no teu currículo, sabe? Eu sou certificado, né, em performance. Eu sou um profissional de alta performance, velho. Eu sei os fundamentos do desempenho, Eu sei os fundamentos. Eu estudei com o Joel, eu estudei com o Caio, eu estudei com o Flávio. Eles me ensinaram. Além de eu ser certificado, eu sou certificado por eles. Putz, cara, isso pra mim tem muito valor. Não é muito valor, tem todo valor. É o valor. Cara, vem aprender a ter alta performance. Por quê, Joel? A performance, ela é pra todo mundo, velho. Ela só não é pra 2 grupos de pessoas. Quem? Pra quem não quer e pra quem não sabe. É verdade. Então, se você quer aprender, chega aí. Ah, não quero. Aí... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pois eu quero, cara. Então tem uma sequência, meu. Primeiro, a gente, refletiu muito. Ao final desse funil, tem que chegar a um resultado concreto, que é a performance. Aliás, tem a performance também até emocional, né? O jeito que o cara se sente. Sim. Ele fala, caralho, mas porra. Chega em casa, por que você tá desse jeito? Porque eu consegui isso. Não é só porque você tá desse jeito, porque eu consegui alguma coisa concreta. Tem algo concreto. Então, esse é um programa que a gente vai fazer uma certificação. Essa é uma certificação que, a partir dessa certificação, a pessoa é capaz de ter alta performance, desenvolver, repetir, replicar e, em muitos dos casos, até ensinar para outras pessoas, equipes e assim por diante. Dá pra falar que dentro do funil, dentro dessa máquina, onde você coloca alguma coisa e sai alguma coisa, coloca empenho, sai desempenho? Cara, no formato de resultado, obviamente, né? Porque como você sabe se você desempenhou, é resultado. Tanto dá certeza que a turma vai perceber desempenho antes de sair. Porque ela vai mexer num pontinho aí, que é o ponto 2. Talento. É no talento. Quando você descobre, revela, manifesta, promove, defende o seu talento, você começa a parar de falar aquelas frases. Minha vida é uma batalha, minha vida é uma dureza, eu ralo todo dia. Minha vida não é uma batalha, minha vida não é difícil, não é uma dureza porque eu tô sempre na minha área de performance. Desculpa, minha área de talento. Então... Que talvez... são parentes não significa que não dói nem dá trabalho, né? Não quer dizer que também não fique lá 15 horas trampando, mas eu fico 15 horas trampando e, cara... acontece alguma coisa, eu falo, eu sei resolver isso. Eu tenho um ferramental para resolver, porque é fácil para mim. Ou é mais fácil para mim. Então, a gente vê muitas pessoas, eu sei o que eu quero, mas já tá tão difícil, parece que eu não progrido. Cara, um indicativo de talento top é se você melhora rápido. Não é só se você melhora. Porque melhorar, se você treina uma parada todos os dias, você melhora. Mas quando você treina uma coisa que tá no teu talento, você melhora rápido, velho. É muito louco isso. Você melhora rápido. Então o cara começa pequeno, pensa grande, mas ele cresce rápido. Deixa eu falar, melhorei. Pode ser, velho. Vocês têm talento pra filho. Olha como cresce rápido. Cara, é o seguinte. Não é? Pra meninos. O Gary, tá ligado o Gary Vee? Gary Vaynerchuk, um monstro. Nossa, conheço o Gary há muito tempo. E aí, hoje ele gravou um vídeo que eu achei muito bacana, cara. Um stories, enfim, algo do gênero, que ele falou que... Olha que ótica interessante. Que a preguiça geralmente é um indicador que você não curte isso que você faz. Interessante. Faz sentido. Preguiça é um indicador, cara, tô com uma preguiça do caramba, ainda tem preguiça. Não tem recompensa. Tem alguma coisa aí. Porque não significa que um ser humano não tenha preguiça. Às vezes a gente tem alguma... Mas de uma maneira constante, perene.
Significa porque é aquela coisa, né? Por exemplo, quando você manifesta o seu talento, você tem muito mais predisposição em querer fazer alguma coisa. E o inverso, né? Não Quando tem você tá preguiça. fazendo algo que você sabe, cara, Quando você manifesta seu talento, não tem preguiça nenhuma, brother. Você só pensa nisso. É da hora, é tesão. Minha esposa fala, amor, amanhã a gente continua, tá, meu bem? Já aconteceu isso com vocês, né? Então, acho que eu tenho talento no tênis, que eu só penso nisso agora. Pode ser. Não, mas sabe uma coisa que eu gosto de desmistificar também? Que as pessoas confundem de fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia. Cara, ainda mais na internet, que as pessoas veem uma fração da vida de uma pessoa. É uma fraçãozinha. Uma fraçãozinha, velho. Nossa, que vida tesão que eles têm, hein? Geralmente assim, se eu ficar o dia inteiro sem postar alguma coisa, Caio, sumiu. Não, ao contrário, eu devo estar muito atarefado. Por isso que eu não consegui estar aqui. Aham. Tá tudo bem aí? Tá ótimo, tô ralando aqui. Tá acontecendo muita coisa legal. Mas geralmente é uma fração. E as pessoas às vezes romantizam demais, principalmente quando ela tem um contato com as frações divertidas da vida de um terceiro, aí ela pega aqueles 15 segundos e alonga para 24 horas. Sim. Então fazer coisa legal, fazer o que se ama não significa fazer coisa legal todo dia. Por exemplo, você lá nadando, amava nadar. Mas, às vezes você fala, fazer, core, Treino de perna. treino de perna, de explosão, de fortalecimento, core, tem que fazer liberação 30 de 100. miofascial, 30 de 100, fazer... Tava na minha zona de talento fazendo coisas que eu nunca tava afim. Mas que Mas que era construíam. necessário. Exatamente, que construíam a competição. Exato. Elas construíam a competição. Eu precisava delas. E não tinha jeito, não tinha como fugir. Por mais que espernei. Tem que fazer, velho. Tem que fazer, então tem que fazer. Constrói. É o tijolinho da confiança. Depois de talento, ok. Tem muita gente que não tá crescendo, não é porque tá fazendo uma parada errada. Ele já tá fazendo certo. Por que não cresce? Porque você não fez o suficiente do certo. Sim. Uma coisa é fazer o certo, outra coisa é fazer o certo pelo tempo suficiente ou pela quantidade suficiente. Bicho, tá tudo certo, calma. Tira um pouco o piano. Você tá fazendo certo, só que você tá fazendo certo por tempo. Ou seja, fazendo um pouquinho. Tem que fazer mais. Tem que fazer mais, só. E aí muitas pessoas mudam o plano ao invés de intensificar o plano. Entendeu? Tem que intensificar o plano, repete. Vou te dar um exemplo. Quando eu tinha uns 20 anos, eu sentei do lado de um grande professor, amigo, psicólogo, e o João. E ele falava assim, João, você acha que esses caras que fazem essa saída do bloco, né? Treinam uma vez só? Você acha que é o quê, cara? É muita repetição, cara. Aí ele me dava o exemplo do Oscar Schmidt. Lembra o Oscar Schmidt, Monsanto? No final do jogo, ele jogava 20 vezes de 3. Você tá ligado, né? Ele tinha que fazer 20 de 3 seguidas pra ir embora. Não era 20 cestas de 3. Se ele fosse até 18 e na 19ª ele errasse, ele começava do zero. O Oscar? O Oscar. Cara, fazendo um papo foda com os caras, tem uma bola autografada por ele. Ele falou assim, lembro, cara, que você fez. Ele falou o seguinte, nunca mais esqueci. Eu falei, cara, como que busca excelência, assim? Primeiro o Bernardinho falou uma coisa espetacular pra mim. Espetacular a frase do Bernardinho, né, amor? A excelência é um alvo móvel. Não tem como você alcançar. Toda vez que você dá um passo, ela dá outro. Toda vez que você dá um passo, ela dá outro. Mas a excelência não é pra você buscar tocar nela. É pra você andar em direção a ela. Por isso que ela te puxa. Nossa, que animal. Ela é um alvo móvel. Por isso que cada Olimpíada, você fizer natação, você fica pensando, daqui 200 anos, quanto vai ser o recorde dos 50 metros livre daqui 200 anos? Uma pergunta, né? Se a cada 4 anos os caras estão... Empurrando, eles vão sempre empurrando. Vão ser empurrando, porque a excelência é um alvo móvel. Vai ser empurrando. Não tem como tocar, não, aqui deu, acho que aqui já ninguém bate. Você sabe por que a repetição ela é muito importante? Porque o nosso cérebro ele tem a tendência de economia de energia. Então a maioria das nossas tomadas de decisões são tomadas de decisões rápidas. Ele não gosta de gastar energia para racionalizar. Racionalizar. Não, raciocinar. Raciocinar. Sobre a decisão que precisa ser tomada. Então, naturalmente, o que ele traz? Ele pega as sinapses que estão mais bem estruturadas e mais fortalecidas. Então, as sinapses elas são baseadas nas suas crenças, nos seus valores, nas suas habilidades. E ele reage. Sim. E como que essas sinapses elas se fortalecem? Com excesso de repetição. Ou às vezes com um grande impacto, né? Então, quanto mais você repete, você liga células. E células que se ligam, elas disparam juntas. Então, a forma como você reage, você fala, você executa as coisas, é sempre as suas sinapses mais fortalecidas. E aí existem formas muito inteligentes de você conseguir
desconectar sinapses que hoje são negativas, que te fazem com que a sua tomada de decisão seja negativa, para você começar a conectar com coisas positivas. Uma delas que é muito importante é a repetição, porque o excesso de repetição faz com que você conecte coisas novas, e aí você começa a transformar o seu conhecimento num um conhecimento automático, aquela habilidade que você não precisa mais pensar. Sim. Você simplesmente só executa, é aquela memória. E uma outra coisa que é muito importante, e aí também eu vejo esse papel muito importante nos mentores, é a questão da hierarquia. Então, quando você tem uma pessoa na sua vida que tem uma posição hierárquica maior que a sua, que você aceita essa pessoa com uma posição que tem algo a te agregar, o seu cérebro ele tem a tendência de, eu vou ouvir. Então, ele aceita formar novas sinapses com mais facilidade. Curti essa. Então, por exemplo, por que Né, religião é muito importante? Curti. Porque você tem uma pessoa que você coloca num patamar. E a pessoa se permite. Por que filho copia e ele é uma cópia de pai e mãe? Porque tem hierarquia. Então ele é uma esponja. Até tudo que ele olhar como hierarquia na vida dele. Então, o problema às vezes ele começa a olhar o YouTube como hierarquia na vida dele. E aí aquilo ele começa a ter cópias disso. Mas pai e mãe, tudo que a gente fala para os nossos filhos tem muito poder. Por isso que a gente tem que sempre prestar muita atenção, vigiar as coisas que a gente fala, porque a gente é hierarquia máxima. Eles colocam aquela frase, aquela coisa que você fala sempre, e eles absorvem aquilo como uma verdade absoluta. E aí vocês terem um mentor na vida de vocês, uma pessoa que tem resultado naquilo que vocês gostariam de ter resultado, vocês encurtam o caminho. A gente vai começar a formar sinapses de uma forma muito mais rápida, muito mais efetiva, e a gente consegue ter resultados com economia de energia. Você já viu aquela expressão, e é uma verdade absoluta, um excepcional líder é um baita de um seguidor? O excepcional líder é um ótimo seguidor. Por quê? Porque toda vez que você fica com a ausência de referências hierárquicas para você, você está numa posição de fixa, você não está numa posição de crescimento. Sim. Por exemplo, sei lá, a pessoa, cara, não tem uma espiritualidade bem desenvolvida. Então, entre aspas, vamos falar assim, ela não enxerga uma força maior do que ela, então ela não tem esse, por exemplo, porra, Deus é meu mestre, cara. Meu mestre. Hierarquia. Tá lá, tô aqui, ouço, a gente troca ideia, eu converso. Pessoas no meu cotidiano também, sabe? Então, sempre você está com essa posição de você enxergar pessoas no momento de hierarquia, e hierarquia não significa que ela é maior e você é menor. Ah, aqui tem uma área que ela tem coisas que incríveis para me ensinar. Pô, tem uma área dela que é incrível. E aí você tá assim, cara. Sabe, quando você fala de performance, você fica assim, velho. Ó, e é por isso que santo de casa não faz milagre. Por que às vezes seu parceiro, sua parceira fala, e você não escuta? Aí uma outra pessoa de fora vem, fala exatamente a mesma coisa, e você, gostei. É a posição. Porque não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Quantas vezes que alguém... Já aconteceu isso com você, Joel? Você trocando ideia com alguém, o cara... Ah, entendi. Aí fala, porra, tô te falando isso há 2 anos, cara. Aí vem o Joel aqui e fala... Lá, como que acontece ali, ó. Com a Laz acontece? É? Mas ela com ele, você com ele, né? Acontece. Porque naquele momento você permitiu que a pessoa, por ser um terceiro, ela tivesse uma posição hierárquica naquele momento. Então você baixou as guardas. Sim. Você escutar... Prestou atenção. Escutar é ouvir para entender. Sim. Então, aquela escutativa. Sabe? Então é...